Graça e paz, queridos irmãos. Sentado aqui, lembrei-me do meu pastor. Era um homem muito piedoso. O Godono conheceu. E eu o amava. Lembrei-me também das lutas que ele teve com seus filhos. Era um homem extremamente piedoso e teve grandes lutas com seus filhos. Hoje está na glória com o Senhor, né? Juntamente com um filho, um jovem que também o Senhor recolheu. Hoje pela manhã, nós somos lembrados, através do reverendo Jailson, das lutas do rei Davi. Como aquele homem sofreu com seus filhos. Vocês ouviram, quem esteve aqui de manhã, vocês ouviram, não é? Estava conversando com o presbítero Daniel sobre esse texto. É um texto que estava lá escondido. E o reverendo Jailson trouxe hoje e nos fez refletir sobre estas coisas que ninguém está livre de passar por essas coisas. Ninguém, nem os homens mais piedosos estão livres de passar por essas lutas na família, lutas com seus filhos. Quem pode dizer que está livre disso? E aí, o reverendo Alceu também nos lembrou, na sua pastoral, o quanto nós precisamos da graça de Deus, não é? Para vivermos, desenvolvermos a nossa família. Então, meus irmãos, eu gostaria que você acompanhasse a leitura, livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos de 5 a 7. Deuteronômio 6, versos de 5 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Louvado seja o Senhor por sua palavra e que Deus nos abençoe. A palavra de Deus, ela é clara ao nos ensinar o quanto os nossos filhos, o quanto os filhos são importantes. A Bíblia chama, por exemplo, os nossos filhos de galardão, herança do Senhor. Então veja a importância, não é? O quão caro são os filhos. E Deus, quando salvou o seu povo, tirou o seu povo do Egito, Deus estabeleceu estratégias, as estratégias divinas, infalíveis. Elas só falham quando nós não obedecemos aos mandatos, aos mandamentos do Senhor, mas são perfeitas. Então Deus, Ele no seu projeto perfeito para resgatar a família
que havia sido quebrada no jardim do Éden, por causa da queda, Deus então agora, Ele põe o seu projeto para resgatar a família que Ele mesmo criou. E Ele vai fazer isso através da educação. Não é? Lá no Éden, Ele mesmo era responsável por educar os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E agora Ele passou essa responsabilidade para nós, mas juntamente com Ele. Então a educação cristã. Veja, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte aspecto. Eu queria lembrá-los que a educação, então, em primeiro lugar, ela nunca se deu em um campo neutro. Nunca. Sempre esteve sujeita a disputas, sejam elas políticas ou religiosas. Vocês querem ver? Em 1961, no nosso país, foi publicado pela primeira vez a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. 1961. E isso aconteceu em meio à disputa entre dois grupos políticos. De um lado, estavam os estadistas, que defendiam que apenas o Estado deveria educar. Apenas o Estado. Do outro, os liberalistas, que argumentavam que a educação deveria ser um dever da família. E em 1996, o governo estabeleceu novas diretrizes com mudanças importantes. No artigo 1º, lemos o seguinte: a educação abrange os processos formativos que se desenvolve na família. E no 2º artigo diz: a educação é dever da família e do Estado. Então, sabemos, meus queridos, que o ensino geral das Escrituras, primeiramente, coloca sobre os pais a responsabilidade de educar os seus filhos. E em Deuteronômio capítulo 6, dos versos de 6 a 9, Moisés, ele diz que o povo deve ensinar os mandamentos aos seus filhos e lembrá-los também da redenção do povo de Deus, da escravidão do Egito. Você vai ver se esses versos estão lá no verso 20 a 25. Moisés também manda que o povo ensine, que os pais ensinem isso para os seus filhos. Então, isso é um dever, isso deve ser feito de geração em geração. De geração em geração, e assim vai. Então, meus irmãos, sabemos também que Moisés aqui, ele está ordenando uma educação privilegiada. Uma educação a qual somente as famílias que entram em aliança com Deus têm acesso a essa educação. Sendo a fonte desse ensino o próprio Deus, o Criador. Muito bem, então, meus irmãos, isso nos leva para o nosso tema. O nosso tema é o seguinte: a importância da Bíblia na educação de nossos filhos. E desta forma, o nosso primeiro ponto ele é bem óbvio.
Então, nosso primeiro ponto é: os primeiros e principais professores das crianças são os seus pais. Muito bem, então por onde se começa? Por onde se começa? Todo professor precisa estar preparado para ensinar, não é? Todo professor precisa aprender primeiro, para depois ensinar. Então, por onde se começa? Primeiro, os pais precisam ter experiência com a palavra de Deus. Os pais precisam ter uma experiência com a palavra do Senhor. Veja o verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, como é que eu posso ter essa experiência com a palavra de Deus? Então, a palavra, o que Moisés está dizendo, o que o Senhor está dizendo, a palavra de Deus não pode ser recebida apenas na mente. É essencial que ela seja depositada no coração, na memória da alma. No Salmo 37, no verso 31, lemos a seguinte afirmação: no coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Portanto, o que Deus exige aqui é que os pais devem compreender, devem valorizar, devem amar a palavra de Deus. Por quê, meus irmãos? Hoje, nós sabemos, toda a Escritura revela quem? Leva a quem? Ora, toda a Escritura revela Cristo. Toda a palavra de Deus leva a Cristo. Então a Bíblia, ela deve ser o meu livro pessoal. É o meu livro pessoal. Mas acima de tudo, ela deve ser o livro da família. Deve ser lido, deve ser estudado, deve ser discutido, deve ser memorizado. Então, acima de tudo, ele é o livro da família. Então, meus queridos, veja, a educação secular, de forma alguma, a educação secular, ela deve ser negligenciada. Não, jamais deve ser negligenciada a educação secular. No entanto, meus irmãos, a educação cristã, ela deve ser a primeira e deve ser a mais diligente. Educação cristã em primeiro lugar e a mais diligente. Negligenciar a educação secular jamais, mas a educação cristã está em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E deve ser a mais diligente. E por quê? Por quê? Bom, primeiro porque é mandato de Deus. Só isso já acabou a conversa. É mandato de Deus. Segundo, meus irmãos, não existe moral sem a palavra de Deus. Não existe moral sem o Evangelho. Não existe fé sem o Evangelho. Não existe salvação sem o Evangelho. Não existe vida sem o Evangelho. Não existe justiça sem o Evangelho. Terceiro, tem um terceiro motivo. A educação cristã nunca foi e nunca será uma tarefa fácil.
Nunca. Nunca foi e nunca será. Aliás, eu desisti de contar os filhos que nasceram na nossa igreja. Graças ao bom Deus, o Senhor abriu a madre e quantas crianças nasceram na nossa igreja. Então, os pais, eles precisam estar cientes que eles têm um grande desafio pela frente, que é a educação cristã de seus filhos, não é? E Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por isso. Então, a educação cristã, então, os pais novos aí, nunca foi e nunca será uma tarefa fácil. Nunca. Por quê? Porque na educação, nós travamos uma guerra. Nós travamos uma guerra. Que guerra é essa? É a guerra das ideias, guerra das conquistas. Nós travamos uma guerra. E o que está em jogo nessa guerra? O que está em jogo? O que está em jogo, o que é? A verdade. É a verdade que está em jogo. A verdade fundamental sobre a realidade de Deus. É isso que está em jogo. Esse mundo está impregnado de mentira e de engano, de ilusões. É isso que está em jogo. Ora, o que o diabo fez com Adão e Eva lá no paraíso? O que o diabo fez? Ele conseguiu convencer o casal a crer em outro padrão de autoridade. Ele conquistou os ouvidos do casal. Ele conseguiu controlar o que eles viam, ouviam e pensavam. E isso, meus irmãos, afetou completamente o futuro do casal, mas foi só o deles? Que foi só o futuro deles que foi afetado? Não, o futuro de toda a humanidade. Porque eles acreditaram em outro padrão de autoridade. Eles caíram na mentira. Por isso que Deus diz, a minha palavra tem que estar no teu coração, no teu coração. Então, preste atenção, quem controla o ensino às crianças e aos jovens, e o que eles experimentam, o que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo, o que eles estão pensando, o que eles creem, determinará o futuro deles e de nosso país também. Porque os nossos jovens, as nossas crianças serão futuros líderes, profissionais na sociedade, não é? Eu gostaria de lembrar aqui uma história com vocês. Vocês conhecem John Newton, conhecido John Newton. John Newton, quando passou por uma terrível tempestade, ele se viu perto da morte. Ele passou por uma grande tempestade no mar. Lembrou-se de um texto bíblico que havia sido ensinado por sua mãe na infância e que ele havia esquecido por mais de 20 anos. Aquele texto mudou o destino infeliz daquele homem. Conduziu John Newton a um destino eterno com Cristo. Veja que coisa. Educação cristã, meus irmãos, significa semear nos corações dos filhos as sementes da palavra de Deus.
E como deve ser essa semeadura? Então isso nos leva para o nosso segundo ponto. Nosso segundo ponto. O ensino deve ser constante. Essa semeadura deve ser constante. Devemos lembrar, quando Deus tira o povo do Egito para enviá-los para a terra prometida, não é, para Canaã, o povo de Deus sempre esteve cercado por nações idólatras, nações que buscavam destruir os israelitas. Por isso que o Senhor, Ele nos ensina que é vital que cada geração em todos os tempos, conheça a Deus através das Escrituras e por meio de um ensino constante. Nós lemos em Deuteronômio capítulo 6, verso 7. Lemos aí a ordem divina: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Veja aí, a palavra hebraica para instrução, em Deuteronômio capítulo 6, verso 7, significa imprimir. Imprimir em nossas crianças os ensinamentos de Deus. E essa palavra imprimir significa também produzir marcas profundas, que eles carregarão por toda a vida. E essa é a estratégia divina para o nosso viver diário neste mundo. Então, a educação das crianças, elas ocorrem de duas formas. Primeiro, pelo que se ensina, pelo que você ensina, e segundo, pelo exemplo de vida que os pais vivenciam. Ou seja, além da Bíblia, o livro mais importante para a vida de nossos filhos é o nosso exemplo de vida. Isso é coisa muito séria para Deus. Mas veja, não se esqueça, ninguém consegue fazer isso sem a graça de Deus. Ninguém. Depois nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Ninguém consegue. Então, o texto nos ensina que cada dia deve incluir 4 momentos de ensino. Ou seja, 4 oportunidades que nós temos de ensinar os nossos filhos. Então, de forma prática, então ele diz, ao levantar, o que eu posso fazer aí? Então, por exemplo, ele está dizendo aí que nós devemos começar o dia e chamar a atenção dos nossos filhos para Deus. Certo? Para Deus. E como eu posso fazer isso? Eu posso lembrar de ter trechos bíblicos, por exemplo. Incluir a oração. Por exemplo, agradecer o pão nosso de cada dia. Vamos começar o dia assim. Aliás, é uma excelente maneira de se começar o dia. Sentados. Não é? Sentados em vossa casa. Este aí é um pouco mais complicado. Aliás, esse é bem complicado. Não é? Cadê o Jojo do Miguel? Vocês viram o que ele disse? No Dia das Mães, ele disse assim: eu quero que meu pai e minha mãe saiam do trabalho. Porque ele quer que eles fiquem juntos. Não é? Esse é o ponto mais complicado. Então, por diversas razões, não é? Muitas famílias passam pouco tempo em casa, né? Por causa do trabalho e tudo mais. Então, é necessário fazer o quê? Reservar pelo menos uma noite na semana. Isso é possível. Reservar uma noite na semana para conversar. Comer, ler, passar tempo juntos. Isso é muito bom, isso é muito necessário.
Andando pelo caminho. Andando pelo caminho. O que você lembra aí? Quando andamos de carro com os nossos filhos, temos excelentes oportunidades para ensiná-los. E aí, sabe aquela hora que você toma uma fechada no trânsito? Seus filhos estão do lado, você toma uma fechada, aí você abaixa o vidro, põe a cabeça para fora e solta o verbo, né? Aí quando você põe a cabeça para dentro do carro, tá tocando no rádio lá, aleluia, aleluia, e o seu filho olhando para você. Então, não é fácil. Quantas vezes, né, a gente tem vontade de... No trânsito é um teste terrível, 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 terrível. Não é? Então, andando pelo caminho. Então, as nossas reações aos desafios da vida diária são momentos poderosos, são ferramentas poderosas para ensinarmos os nossos filhos. Não é? E em quarto, ao deitar. Ao deitar é um momento bem propício, não é? Para conversar, para falar com os filhos. Não é? Talvez até aí você pode criar uma rotina, mas não uma rotina chata, pode ser alguma coisa muito prazerosa. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é o seguinte: o que Deus está nos ensinando é que todos os dias de nossa vida devem ser marcados com as verdades de Deus e com sua graça, com sua imensa graça. Então, em terceiro lugar, eu gostaria de falar então da motivação, da nossa motivação. O que diz o verso 5? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Quem é que consegue fazer isso? Lembra a aula que Jesus deu lá para os fariseus, para os doutores, os saduceus? Então, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 34, Jesus ele foi confrontado por um intérprete da lei. E sobre o maior mandamento. E em resposta, Jesus, ele citou Deuteronômio 6, verso 5. E ele substitui a palavra força por entendimento. Mas nós não sabemos o porquê, não é que ele fez isso. Mas ele substituiu. Mas o fato que Jesus está ensinando duas coisas ali. Uma muito boa e a outra é triste. A boa é que ele está ensinando que Deus não merece menos que isso. É o que Deus merece. Deus merece ser amado dessa forma. De todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Não é? O Senhor merece isso. Então, o fato então, meus queridos, é que Jesus está nos ensinando que Deus, Ele merece ser amado assim, mas também está ensinando que ninguém consegue amar a Deus de maneira plena e perfeita. Nenhum homem nesse mundo é capaz de amar a Deus desta forma, exceto uma pessoa, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus amou a Deus de maneira perfeita. E Ele cumpriu toda a lei, sem um arranhão. Aliás, Jesus podia, conversando com aqueles homens, Ele podia dizer: vocês não cumprem nem 0,5% das 613 leis. Isso porque eu estou sendo ainda bondoso, não é? Jesus podia dizer isso a eles. Ninguém é capaz
Ninguém é capaz de amar o Senhor dessa forma. Quem é capaz de cumprir? Quem é capaz de amar a Deus dessa forma, a não ser o Senhor? O amor de Cristo pelo Pai, o amor de Cristo por nós, é um amor imensurável, é um amor perfeito. Nós só conseguimos amá-lo de alguma forma, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, como diz João na sua primeira carta, capítulo 4, verso 19. E se verdadeiramente nós temos esse amor que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, se nós amamos a Deus de alguma maneira, ainda que de maneira imperfeita, então eu e você reconhecemos que somos miseráveis pecadores. E aí precisamos da graça de Deus para cumprir essa tarefa difícil, árdua, de educar nossas crianças. E tem uma outra coisa. Graças a Deus, podemos contar com a igreja nessa tarefa. Podemos contar com a igreja. A igreja é uma grande aliada nessa difícil missão. A igreja desempenha o seu papel, que é um papel crucial na educação de nossas crianças. Veja a igreja que você está. Veja o privilégio que tem os seus filhos, de desde criança aprenderem as Escrituras. É um ensino essencialmente bíblico. É claro que infelizmente nem todas as igrejas estão fazendo isso. Mas nós devemos agradecer muito, muito pelo departamento infantil de nossa igreja. Muito, 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 muito. Então, é um privilégio. Não é? É um privilégio. E aí o que acontece? Dessa maneira, as nossas crianças partem para a vida. Eles partem para a vida em vantagem, uma grande vantagem. Não é? Quando seus pais amam a Deus, a sua palavra, e amam a igreja. Não é? Amam a igreja. Então, meus queridos, Deus nos amou em Cristo de forma incondicional. Incondicional. Quando nós consideramos quem Deus é, com todas as suas perfeições, o que Ele fez por nós em seu Filho, o quanto Ele nos perdoou, isso deve motivar-nos a amar os nossos filhos, a amar as nossas crianças incondicionalmente. Mas é claro, não os seus pecados, obviamente. O amor de Deus deve nos inspirar a mostrar para elas o gracioso, a misericórdia, o gracioso e misericordioso amor de Deus, do nosso Deus trino, e sempre enfatizando o quanto Deus odeia o pecado, o quanto Deus odeia e abomina o pecado. Mas tem uma outra coisa que deve nos motivar. A segunda coisa que deve nos motivar é que o mundo quanto a família contemporânea sofre, não é? Por causa dos filhos, as lutas, as guerras, os embates, os ataques, não é? Então, a segunda coisa que deve nos motivar a isso é o mundanismo. O mundo e o mundanismo. Porque isso trabalha para que os nossos filhos aprendam exatamente o oposto. O oposto. Trabalha para que eles se tornem egoístas, para que relativizem o pecado e não temam as consequências do pecado. O mal impregnado neste mundo não quer que os nossos filhos aprendam a palavra de Deus.
Não quer que os nossos filhos valorizem a família. Não quer que os nossos filhos apreciem a moral, a ética, a justiça. Não quer que os nossos filhos amem a Deus. Os nossos filhos, eles percebem muito do que nós fazemos, do que nós falamos, do como nós agimos. Então, algumas perguntas. Como é que eles veem em nós, por exemplo, qual a importância que nós damos para Deus? Qual a importância que nós damos para a oração, para a Bíblia? Qual a importância que nós damos para o culto? Como tratamos aqueles que nos ofendem? Demonstramos alegria com os que se alegram? Choramos com os que choram? Somos hospitaleiros? Até que ponto honramos aqueles que têm autoridade sobre nós? Então, meus queridos, concluindo, ensinar as crianças, ensinar os nossos filhos, educar, deve ser um ato que precisa ser motivado lá do coração, pelo amor do Senhor, o genuíno amor de Deus e por sua palavra. E esse ensino, essa tarefa deve ser guiada pela graça de Deus, pela graça de Deus. Então é essencial evitar que essa responsabilidade se torne um mero cumprimento de dever. Por quê? Porque isso poderia diminuir e muito o impacto que a palavra de Deus faz no coração dos nossos filhos. O impacto transformador que a palavra de Deus causa. Então eu gostaria de duas aplicações. Eu trago duas aplicações. Primeiro para aqueles que não têm filhos e depois para os pais, que está dividido em algumas partes. Então, aqueles que não têm filhos. Então, o meu conselho é: seja um bom conselheiro. Seja um bom conselheiro. Ajude os pais que enfrentam problemas com seus filhos. Você pode fazer um papel de pai dessa forma, pai espiritual, não é? Então, ajude aqueles irmãos que estão enfrentando problemas, né? Seja um conselheiro abençoado na vida desses pais. Então, para os pais, não devemos jamais subestimar a compreensão de nossas crianças. Não subestime a compreensão de seu filho. E procure levar as suas crianças, os seus filhos, a perceberem o mundo como ele é de fato. Não coloque o seu filho dentro de uma bolha. Ensine, mostre, porque ele precisa aprender a enfrentar o mal desse mundo. Então, para tanto, um currículo, se a gente podia montar aqui um currículo pequeno, rápido. Primeira coisa, comece a ensinar ao seu filho quem é Cristo e o que Ele fez, o que Ele veio fazer nesse mundo. Demonstre em suas ações diárias o amor de Deus, os valores cristãos, principalmente em situações difíceis, nas situações desafiadoras que nós enfrentamos. Esteja sempre disponível para uma conversa com os seus filhos sobre questões espirituais,
sobre questões morais. Eles precisam se sentir seguros para fazer perguntas, para compartilharem suas preocupações. Ninguém é melhor para isso que os próprios pais. Ensine o seu filho a lidar com o dinheiro, a contribuir com alegria, voluntariamente, com gratidão, para a expansão do reino de Deus. E por último, priorize a sua família. Reserve tempo para estudar a Bíblia, para orar juntos, participar de atividades que fortaleçam a fé dos seus filhos. Então lembre-se, você desta forma estará investindo não apenas na educação cristã de seus filhos, você está investindo também no fortalecimento da sua família, como um alicerce sólido, um alicerce de fé e de amor por Deus. Pais queridos, confie na orientação e na provisão de Deus ao longo dessa dura jornada. Confie. Ele está caminhando juntamente com vocês. Que Deus nos abençoe. Amém.